da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No dia seguinte ao incidente, que ficara ignorado para a própria superiora, em virtude do silêncio a que se recolhera a filha de Cirilo, Frei Osório viajou para Madrid, arquitetando os planos mais perversos. Depois de apresentar capcioso relatório ao geral da ordem, procurou seu amigo Frei José do Santíssimo, um dos auxiliares do inquisitor Mor, a quem denunciou a religiosa de Medina del Campo, solicitando com empenho o emprego de sua influência para que a Maria de Jesus crucificado fosse punida por suas tendências luteranas, recebendo aprovação aos seus propósitos sinistros. Frei José do Santíssimo era Carlos Clenagnan, transformado em jesuíta, depois da tragédia conjugal em que se sentira espezinhados os seus brios de homem. O pupilo de Damiano voltara à vida religiosa, como um derrotado da sorte, em supremo desespero. A princípio, lutara com certa dificuldade para conseguir seu intento, mas a doação de todos os seus bens à Companhia de Jesus lhe abrira as portas da famigerada comunidade dos inquisitores. Acreditava que Alcione estivesse feliz na América, talvez casada com um homem digno de suas qualidades de santa, e deixando-se levar pela desesperação. Procurou instalar-se no Santo Ofício, a fim de perseguir os que haviam infelicitado o lar honesto. O coração amoroso, embora Clenagnan, estava agora completamente enceguecido pelo ódio, sentindo-se um náufrago nos planos da vida. Não encontrava em sua fé forças para confiar plenamente em Cristo e dava pasto às mais venenosas disposições de vingança. Depois de alguns anos em que se demonstrara hostilidade franca à sociedade humana, foi admitido à posição de relevo pelo inquisitor Mor da capital espanhola, num cargo de confiança em cujo desempenho conseguira realizar seu intento, perseguindo o sedutor da mulher, fazendo-o recolher a sombrio cárcere em Córdoba. Pouco a pouco, esquecia os nobres ideais do pretérito, as antigas palestras de Ávila, as observações do tutor, os conselhos e a exemplificação de Alcione dormiam-lhe no coração, meio esquecidos. Por vezes interpelava a si mesmo se não teria sido demasiadamente sentimental no passado distante. A atmosfera pesada e sufocante dos interesses mesquinhos do mundo entorpecia-lhe o espírito. Recebendo a queixa de Frei Osório, um de seus colaboradores fiéis na perseguição movida aos desafetos de Castela Velha, o auxiliar do inquisitor prometeu-lhe integral apoio sem nenhuma hesitação. Por isso mesmo, o capelão inspetor, apossando-se de alguns documentos, voltou a Medina acompanhado por 2 guardas incumbidos de efetuar a prisão da religiosa denunciada. Osório, entretanto, conhecendo o grau de estima que a filha de Cirilo desfrutava entre as companheiras, absteve-se de falar em medida tão grave, deliberando comunicar que a irmã do Carmelo seria levada a Madrid para algumas admoestações necessárias. Para este fim, determinou se realizasse uma assembléia interna à feição das que se verificavam no capítulo. E logo se reuniu a congregação, começou a falar com a cerimônia. Solicitei a reunião das dedicadas servas do Cristo, que se abrigam nesta casa, para comunicar que o nosso muito digno Padre-Geral, de comum acordo com outras autoridades das virtuosas Filhas do Carmelo, deliberou convidar a subpriora Maria de Jesus Crucificado a comparecer em Madrid, para receber algumas instruções indispensáveis à administração deste convento. Como capelão inspetor, fui obrigado a expor perante os sapientíssimos diretores da ordem as deficiências desta instituição, onde os serviços da fé têm sido grandemente sacrificados pelo contato quase incessante com o mundo profano.
A longa enfermidade da superiora deu aso a que sua substituta ameaçasse esta obra por excesso de idealismo. O intercâmbio com os profanos resulta sempre em escândalo e nas cruéis tentações de contato com os impenitentes. Assumindo o compromisso de orientar as nossas atividades, tenho de agir com a prudência de um pai, a fim de que não percais a graça do Senhor. Nossa irmã, portanto, será devidamente admoestada e receberá em breve tempo as novas normas de serviço da instituição, esperando eu que compreendais a excelência desta medida com o espírito de humildade que sempre foi o luminoso apanágio das servas do Carmelo. No entanto, sem trair a caridade da Igreja, a subpriora tem a palavra para qualquer explicação que considere oportuna perante esta Assembleia. Alcione percebeu o véu da hipocrisia a ocultar a hediondez daquela atitude. As companheiras contemplavam-na ansiosas. A maioria, conhecedora do condenável procedimento do sacerdote, aguardava com interesse a sua reação justa. Mas no minuto, a filha de Madalena compreendeu que abrir luta seria atirar a oportunidade de moças frágeis contra inimigos perversos e poderosos. A seu ver, devia caminhar sozinha para o sacrifício. Enquanto ouvia os conceitos fingidos do inspetor, lembrava o velho padre Damiano. À frente dos olhos da imaginação, rememorou as reuniões carinhosas do ambiente doméstico de Ávila e pareceu ouvir as respostas do religioso às suas perguntas infantis, quando lhe dissera que o circo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo e que as feras seriam os próprios homens. Deparava-se-lhe o ensejo de verificar a exatidão daquele acerto. Frei Osório, que dissimulava tão bem o verdadeiro móvel da sua animosidade mesquinha, certamente disfarçava em admoestação alguma pena mais dolorosa e mais cruel. Não desdenharia, porém, o testemunho que o Senhor lhe oferecia. Longe de envolver as amigas e irmãs no movimento geral de confusionismo religioso, levantou-se dignamente depois de interpelada e murmurou: para mim, Frei Osório, todas as humilhações serão poucas, como todos os nossos testemunhos de amor e reconhecimento a Jesus nunca serão devidamente dilatados. Estou pronta a entender as vossas ordens. Nada mais tenho a dizer. Amarga expressão de desânimo abateu-se sobre as companheiras. Com um ar de triunfo, o capelão voltou a dizer: deverá então a subpriora estar preparada para seguir amanhã ao romper d'alva. A assembleia dissolveu-se sob penosas impressões. Mais tarde, Alcione dirigiu-se à cela da veneranda superiora e confidencialmente cientificou-a de todos os fatos. A velha amiga abanou a cabeça, desconsolada, e sentenciou: prepara-te, filha minha, para testemunhos amargurosos. Assim te falo como não o fim de intimidar teu espírito carinhoso e sensível. Falo-te na qualidade de mãe espiritual, prestes a partir deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas. Ajudai-me então, minha boa madre, respondeu a filha de Cirilo com grande serenidade. Esclarecei-me para que corresponda à confiança do Senhor nos transes iminentes. A respeitável religiosa contemplou-a enternecida, abraçou-a e beijou-a com afeto, suscitando-lhe profundas reminiscências da mãezinha inesquecível, e continuou: quando os capelões e inspetores falam de amoestação, isso significa fome no cárcere ou suplício nas escuras salas de tormento. É possível que Jesus te poupe o martírio perante os inquisitores cruéis. Para isso, filha, rogarei incessantemente a proteção de sua misericórdia em favor da tua alma generosa, mas não creio que te possas eximir da prisão infamemente. Todavia, morrer ao abandono nas celas imundas do Santo Ofício é 1000 vezes melhor que suportar os olhos despudorados dos maus eclesiásticos que infligem pesadas torturas às mulheres indefesas. Sei de tuas irmãs
nossas que morreram no segundo ou no terceiro grau de tormento, em completa nudez, por imposição de homens impiedosos. A filha de Madalena não pôde dissimular sua admiração. Geralmente, prosseguiu a interlocutora veneranda, é muito difícil arranjarem um processo regular contra nós, as religiosas, por considerar a Inquisição que a nossa atitude representaria no conceito público, um atestado de rebeldia tendente a desmoralizar os princípios da fé. Quase sempre por esta razão, os religiosos presos apodrecem no fundo dos cárceres sem que sejam visitados pela pretensa justiça da nefanda instituição, que mancha nossos caminhos deste mundo. Alcione meditou um momento e murmurou: estou convencida de que Jesus não me abandonará, seja qual for o testemunho que me esteja reservado. Sim, minha boa filha, afiançou a superiora, osculando-lhe as mãos com carinho. Ele está conosco. Segue-nos de perto, tal como nos primeiros dias de perseguição nas catacumbas. Lembremos as virgens que morreram nos circos, despojadas de suas afeições, espostejadas pelas feras sañudas. Recordemos as crucificadas entre as fogueiras, servindo de pasto aos infames festis cesarianos. Tenhamos conforto em tais angústias, relembrando que o próprio Messias foi conduzido, seminu, ao madeiro de nossas crueldades. Lastimo que meu corpo, ao quebrado, não me permita seguir-te nos testemunhos. Mas o Senhor me concederá forças para quebrar as algemas que me prendem ao leito da velhice e da enfermidade, a fim de louvar tua glória. A subpriora, muitíssimo comovida com aquelas palavras sinceras e carinhosas, murmurou enxugando os olhos: não deveis falar assim, minha querida madre. Sou sua simples pecadora, e nessa condição todos os sofrimentos serão escassos às minhas necessidades de aperfeiçoamento espiritual. A bondosa enferma abraçou-a com mais ternura, dizendo em seguida: lembra sempre que deixas nesta casa uma velha amiga que te consagra maternal afeição. Alcine Villamil engolfou-se em graves pensamentos, e após alguns minutos, sem trair a serenidade de sempre, pediu à interlocutora: madre, como não volte a Medina, como devo esperar? Cientifico-vos, desde já, de que é possível chegue até aqui algum pedido de informação a meu respeito. Tenho ainda 2 amizades muito fortes no mundo. Trata-se de minha irmã, residente na América, e de um ex-sacerdote a quem me sinto ligada por sacrossantos laços espirituais. Caso isso aconteça, peço-vos dar notícias minhas. A bondosa superiora fez um gesto, como quem anotava mentalmente a solicitação afetuosa, e a filha de Madalena deu-lhe o último beijo.